Meus queridos, eu quero nessa tarde poder cumprimentar a todos. Amém! Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém! Motivo de muita alegria, né, irmãos? Estávamos aqui nesta tarde para poder louvar e bendizer o Senhor, que vive e reina para todos sempre. Quero louvar a Deus, primeiramente, por essa oportunidade, pela responsabilidade que foi acreditada à minha pessoa, de poder estar sendo porta-voz de Deus neste lugar. Porque sabemos, irmãos, que fazer uso dessa palavra, deste microfone, não é fácil. Uma vez que aquilo que a gente prega, a gente tem que viver aquilo que Deus coloca sobre a nossa vida. Amém? Então creia, querido, creia que Deus tem algo muito lindo por ser manifestado nessa tarde. Quero louvar a Deus também pela vida do meu querido, saudosíssimo pastor Adeildo Júnior. Que Deus o abençoe em Cristo, em nome de Deus. Cadê o profeta? Meu Deus, cadê? Vai arrebatado aí, tá vendo? Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus, a sua esposa, corpo de ovelhas nessa casa, pastores, missionários, presbíteros, diáconos, enfim, todo o corpo de Cristo. Que Deus em Cristo abençoe. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, o presbítero Júnior, pessoa de Deus, pessoa que Deus tem se levantado tremendamente, tem sido uma porta-voz de Deus por essa terra. Creia, varão, creia que Deus vai levantar muito o teu chamado. Vai ter muita história para contar. Quero louvar a Deus também pela vida da minha pastora Simone, pastor Pablo, grande amigo. Que Deus em Cristo abençoe em nome de Jesus. Amém? Irmãos, sem perda de tempo, vamos à palavra do Senhor nessa tarde. Aqueles que podem, peço que estejam abrindo comigo o teu exemplar bíblico no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 40. Glórias a Deus. Quantos encontraram nesta tarde, digam amém. Amém. Glórias a Deus. Capítulo 40, verso 31. Passamos menção da palavra do Senhor nesta tarde. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não caminharão e não se fatigarão. Meu Deus, você vai entender o mistério. Vamos ler mais uma vez nesta tarde. Mas os que no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Coloca a Bíblia no teu assento. Irmãos, eu gostaria que você fosse profeta nessa tarde. Vira com o dedo de profeta e aponta na cara do teu irmão. Seja profeta, irmão. Diz assim: se prepara, Deus vai falar contigo nessa tarde. E diga para ele assim: se prepara, você já voou? Se você não voou, ele se prepara, porque é hoje que você vai voar. É hoje que vai ter crente aqui nessa tarde. Amém? Quero pregar a palavra do Senhor nessa tarde no subordinado tema: Deus ainda tem suscitado águias nesta geração. Vira para o irmão e fala: ai meu Deus do céu. Vira para o irmão e diz assim: Deus vai te levantar como águia. Deus vai te levantar como coluna. Ei, meu Deus do céu, se você acredita nisso, meu Deus, faz barulho aí, meu querido. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. A tua palavra, Senhor, ela foi lida e vai ser pregada, Pai. Deus, que nessa mais uma vez, Pai, que eu venha diminuir totalmente neste lugar, Senhor. Que o teu Espírito, Senhor, venha resplandecer, Senhor, se fazer presente. Ah, Senhor, em nome de teu Filho, Senhor. O Senhor tem liberdade neste lugar, Senhor.
O Senhor tem liberdade neste lugar, Senhor. Meu Deus, em nome de teu filho, meu Pai, verdadeiramente decalar mandará certo. O Senhor me disse ainda quando eu estava em casa, filho meu, diga para minha igreja, decalar mandai, porque é hoje que vai ser uma tarde de renovo. É hoje que eu vou decalar mandar é hoje que eu vou mudar a história. É hoje que eu vou mudar a história. E o meu Deus manda dizer mais que quer mandar. Te prepara que hoje é o tempo da mudança. Hoje é o tempo da mudança. Hoje é o tempo do extraordinário. Ei. Se você não vê isso, vai crendo aí. 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 Vai crendo. 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 A unção dele vai descer aqui. A unção vai descer aqui. Vai descer aqui nessa tarde. Vai descer nessa tarde. Meu Deus do céu. Em nome de Jesus, ó Pai. Isso que eu oro, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é bem verdade que Deus, quando Ele resolve nos chamar, Ele nos chama segundo um propósito. Deus, Ele não nos chama apenas para um propósito, presbítero Junião, mas Deus, Ele resolve nos chamar para que nós possamos viver uma vida de santidade. E todos nós bem sabemos, irmãos, e todos nós bem sabemos o quanto que Deus Ele resolve nos chamar para vivermos uma vida de santidade. E por isso tudo, nós percebemos que existem algumas coisas na vida do homem que começam a acontecer. Existem algumas coisas na vida do homem que nós não conseguimos explicar. Existem algumas coisas na vida do homem que o olho humano não consegue perceber, que o ouvido humano não consegue perceber. E nós percebemos algo interessante, que existem algumas coisas na vida do homem que elas têm que acontecer, presbítero Junior e o pastor Pablo. Nós percebemos algo interessante. E que coisas são essas? Percebemos que existem coisas que têm que acontecer nas nossas vidas, querido, e que são as etapas. Deus, Ele ama trabalhar sobre a etapa. E Deus ama tanto, mas tanto trabalhar sobre a etapa, que nós podemos perceber muito bem. Vamos voltar à Bíblia Sagrada e perceber lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, quando a palavra do Senhor nos diz que então Deus, Ele começa a resolver criar todas as coisas. E nos diz a palavra do Senhor que então Deus, Ele começa, pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita graça, diante de tudo aquilo que Deus havia estabelecido, Ele resolve criar tudo o que há. E nos diz a palavra do Senhor que então Deus, no momento em que Ele começa a tramar, que Ele começa a esboçar uma estratégia, que Ele começa a resolver criar todas as coisas, nos diz a palavra do Senhor que então Deus, Ele resolve criar a luz. E no momento que Deus cria a luz, nos diz a palavra do Senhor que viu Deus que a luz era boa. E este foi o primeiro dia. Nos diz a palavra do Senhor que então Deus resolve agora gerar firmamento, criar o sol, a lua, as estrelas, e dividir tudo, e dizer: sol será o dia e a lua será a noite, que haja firmamento entre o céu e a terra e debaixo da terra. E não só isso começa a acontecer, mas Deus também, Ele começa a criar a água e todos os seres viventes, e não somente cria isso, mas diz: voai e povoai a terra, voai e povoai a terra. Nos diz a palavra do Senhor que Deus, Ele começa a criar as coisas. Mas veja bem, pastor Adeildo, que Deus, Ele cria as coisas, mas Ele começa a criar sob etapa. Ele não cria as coisas de um dia para o outro, de repente. Deus, Ele não resolve criar tudo, é um estalar de dedo. Ele não resolve querer criar tudo da forma como nós imaginamos. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos um sério erro.
Sabe qual é o pior erro do ser humano? É querer ser imediatista demais. Sabe qual é o pior erro do ser humano? É querer achar que as coisas têm que acontecer da maneira dele, do jeito dele, do modo como ele pensa, do modo que ele quer. Aí sabe o que acontece, Presbítero Júnior? Ele diz: eu queria tanto que isso acontecesse, eu queria tanto que isso acontecesse no estalar de dedo, mas não aconteceu. Por quê? Mas por que Deus, Ele não me dá um emprego logo? Por que Deus não me dá um carro logo? Por que Deus não me tira dessa luta logo? Por que Deus não me tira deste vale logo? Ei, deixa eu te dizer uma coisa: existem momentos, existem fases da vida do homem que elas merecem ser respeitadas. Sabe por quê? Sabe por que a igreja não recebe a bênção? Sabe por que a igreja não recebe o milagre? É porque enquanto o povo não aprender a respeitar, enquanto o povo não aprender a respeitar o querer a vontade de Deus e perceber que quem manda é Deus, quem faz é Deus, o milagre não chega, o milagre não chega. Tem pessoas aqui nessa tarde que estão respeitando o tempo de Deus, que tem respeitado, e você tem dito para Deus: meu Deus, cadê meu vitória que não chega? Tem esperado um ano, tem esperado 2 anos, tem esperado 3 anos, tem orado por parente e diz: meu Deus, não veio ainda para o Senhor. Meu Deus, o Senhor prometeu a cura não veio ainda. Meu Deus, o Senhor prometeu o milagre, ele não veio ainda. Sabe o que Deus está mandando dizer? Assim diz o Senhor nessa tarde: por eu nessa tarde, por conta da obediência, decretar o milagre, decretar a bênção, decretar o milagre, decretar a bênção. Se você acredita nisso, levanta a mão e dá um glória. E nos diz a palavra, irmãos, nos diz a palavra santa do Senhor, que então o Eterno, Ele resolve agora começar a perceber o quanto que tudo era bom. Porque Deus, Ele ama obedecer etapas. Quando Deus tem um propósito, Deus, Ele faz as coisas do jeito dele, da maneira dele, como Ele bem quer. E assim se sucedeu na vida do homem, toda ao longo da história da Bíblia Sagrada, para que um propósito fosse manifestado. Durante toda a Bíblia Sagrada, para que algo viesse a acontecer, além de nós aprendermos a sermos pacientes no Senhor, há algo que nós precisamos ter, que é a obediência. Quando você obedece, e quando você ouve a voz do Senhor, querido, você pode ter certeza que quem é o inferno diante de você? Quem é o inferno? Quem é o inferno? E nos diz a palavra do Senhor, irmãos, e nós percebemos que assim se sucede e começa a acontecer na vida do homem, diante dos servos de Deus. Começa a acontecer, o homem começa a passar por luta, começa a passar por prova, e começa a ir passando e passando. No momento que o homem começa a perceber o propósito de Deus, tudo começa a mudar, tudo começa a ser diferente. Sabe por quê, irmãos? Porque quando isso acontece, você pode ter certeza de uma coisa: Deus, Ele muda a história. Deus, Ele começa a mudar a história. Quando a gente está na obediência, quando o tempo de Deus começa a concretizar na nossa vida, é tempo de camandará certo. A história começa a ser mudada. A história começa a ser mudada. A página começa a ter um curso diferente. A página começa a ter um curso diferente. De calabandar, este canamandará certo. Sabe o que o meu Deus está dizendo nessa tarde? É hoje que eu vou mudar a história. É hoje que eu vou mudar a história. É hoje de camandará certo que eu vou começar a mudar a vida. É hoje que eu vou começar a decamandar, começar a dar vida a osso seco. É hoje de camandar a fé. Anaia sou, estou que me dá. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje que o tempo da tua história ela começa a ter outro rumo. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. E quando a gente passa a perceber que a gente passa a obedecer a voz de Deus, as coisas começam a mudar, as coisas começam a ser diferentes. E nos diz a palavra do Senhor, irmãos, que então
Diante disso, Deus resolve agora levantar o profeta Isaías. E nos diz a palavra do Senhor que Isaías era filho de um homem muito importante. E com isso tudo, nos diz a palavra do Senhor que Isaías não apenas era filho de um homem muito importante, mas ele também foi conhecido como profeta messiânico. Com isso tudo, a palavra do Senhor vai nos dizer que então Deus agora resolve levantar Isaías para pregar sobre uma nação rebelde, para pregar sobre um povo que não queria dar ouvido à voz de Deus. Nos diz a palavra do Senhor que então Isaías começa a pregar para aquele povo. E a pregação era dura demais, presbítero Júnior. A pregação era dura demais, pastor Adeildo. Era dura de tal maneira, mas de tal maneira que nos diz a palavra do Senhor que então Deus mais à frente começa a mostrar através do tempo intermédio do profeta Isaías, de que aquilo que haveria estar passando o povo, que haveria ter uma solução depois. E que solução era essa? Nos diz a palavra do Senhor que Isaías não apenas começa a pregar para aquele povo, mas começa a profetizar para aquela geração. Ele não começa apenas a pregar para aquele povo, mas começa a profetizar sobre o homem que haveria de pisar na cabeça da serpente. Ele começa a profetizar e dizendo que haveria de vir o homem e que está acima de todas as coisas. Ele começa a profetizar, falando que haveria de vir o homem e que este homem, ele haveria sim, este seria respeitado. Ele começa a profetizar de que haveria este homem, o filho de Davi, a raiz de Jessé. Quem aqui sabe, ele começa a pregar sobre este homem. Ele começa a pregar para aquele povo e mostrar para aquele povo de que a solução ela estava perto. Ele começa a mostrar para aquele povo que a solução para aquilo ali ela estava mais perto do que longe. Nos diz a palavra que ele começa assim a pregar, ele começa assim a profetizar, e nós percebemos no exemplo bíblico que vai nos dizer, e nós podemos perceber que Isaías, ele foi um dos maiores profetas. Maiores profetas por quê, pregador? Porque ele era um homem muito usado por Deus? Não, ele não apenas foi considerado o maior profeta pelo fato de Deus ter usado ele de uma forma extraordinária. Ele não apenas é considerado como um dos maiores profetas pelo fato de ele ter sido considerado como um dos maiores profetas, mas Isaías foi considerado como um dos maiores profetas. Sabe por quê? Porque ele foi um dos homens que mais profetizou sobre Cristo. Ele foi um dos homens que mais profetizou sobre a vinda de Cristo Jesus. Nos diz a palavra que Isaías começa a pregar e vai pregando até chegar no capítulo 40. Alguns sabemos ao início do capítulo 40, sabe o que? Isaías começa logo no capítulo 1 a dizer: consolai o meu povo. Sabe o que ele está dizendo com isso? Você pode ter certeza. Sabe o que Isaías quis dizer com aquilo ali? Enquanto vocês estiveram passando por luta, enquanto vocês estiveram passando por provação, vocês podem ter certeza, a solução ela chegou. Sabe o que Isaías estava dizendo? O tempo da aflição estava acabando. Aí começa a pregar, aí começa a confortar, até que chega o momento que agora ele começa no verso 31 do capítulo 40 de Isaías a comparar tudo o que estava acontecendo com a águia. Ele começa a comparar com a águia, e é lindo demais quando eu leio este versículo e eu começo a me alegrar com ele. Olha para cá, irmão, para você entender nessa tarde. Nos diz a palavra do Senhor, e nós percebemos uma coisa interessante, que a Bíblia, ela não somente no capítulo 40, versículo 31, faz menção sobre águias, mas nós percebemos em outras passagens da Bíblia Sagrada o quanto que a questão da águia ela é mencionada. E quando paramos para perceber sobre a águia e para analisar ao longo dessa história, nós percebemos algo interessante e que pode perceber, pastor Adeildo,
Pode perceber, presbítero Júnior, que a maior parte das pessoas que começam a ler a Bíblia Sagrada e passam por esse versículo, muitas das vezes passa a batida. E muitas das vezes não se questiona sobre acerca da águia. Por que o profeta Isaías, logo no capítulo 40, verso 31, vai falar sobre a águia? Mas quando eu estava estudando a palavra do Senhor, eu comecei a perceber algumas coisas interessantes com isso tudo. Com isso, irmãos, você pode perceber uma coisa: a águia é algo tão lindo, mas tão tremendo, que pode perceber uma coisa: que dentre a maioria das espécies, dos seres viventes, a águia é um dos únicos animais que mais vive. E é tão interessante isso, mas tão interessante, que segundo estudos, a águia é capaz de viver por 70 anos de idade na Terra. Com isso tudo, é tão interessante isso, mas tão interessante, que nós percebemos que para a águia chegar a este ponto, até 70 anos de idade, um longo processo ela tem que passar. Eu disse um longo processo. E esse longo processo ele começa a acontecer na vida do homem. E essa águia ela começa a passar por um longo processo. E nos diz a palavra, e nós percebemos uma coisa interessante. Nós percebemos algo bastante interessante, irmãos. Que a águia, antes de ser águia, a mãe, juntamente ali com os ovos, que ainda não havia brotado, ela começa agora a voar. Ela começa a voar. E ela voa até pousar sobre um alto da montanha, um cume de uma montanha. E quando ela pousa no cume de uma montanha, vai nos dizer a história que essa águia ela fica lá por semanas, diante de noite, de frio, de calor, de ventania. A águia ela fica lá, aguardando o momento certo para ela brotar o ovo. E quando o ovo, enfim, ele é brotado, um longo processo se passa até o filhote começar a nascer. Andar a serra, andar a sor. E então esse filhote nasce. E no momento que esse filhote ele nasce, ele começa a descobrir um mundo novo, um mundo de descoberta, um mundo de um algo novo, de um algo extraordinário. Aleluia. E nós percebemos algo interessante, irmãos, que no momento que a mãe ela põe aquele ovo e que o filhote começa, que ele nasce, nós percebemos algo interessante, que então este filhote ele começa a aprender sobre as fases de adaptação. Aí você vira e diz: pregador, você falou isso tudo, até onde você quer chegar? Sabe até onde eu quero chegar? Que a águia que brota o filhote, sabe o que é, irmão? É quando a semente do reino de Deus ela é brotada na tua vida. Tem cada seca, mandar. Peraí que você vai entender o mistério agora. E agora começa a pregar. E aí essa águia ela planeja até que o ovo ele é brotado. Está lá o ovo. E o ovo começa a passar por aquela fase de preparação, até que nasce aquele filhote. Sabe quem é a águia, irmão? É aquela pessoa que através de Deus fez com que eu e você estivesse aqui nessa noite. Que pegou a palavra do Senhor. E que a palavra ela é germinada no coração. E essa palavra ela começa a produzir fruto. Ela começa a produzir fruto. Até que o ovo é germinado. E quando nasce mim, e nasce você. 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 E quando você nasce, sabe o que significa isso, pastor? É o nascimento no Evangelho. É a pessoa que começa a vir para o caminho do Senhor. E quando vem a pastora, essa pessoa começa a perceber algo interessante. Ela começa a perceber algo muito novo. Começa a vasculhar a Bíblia Sagrada. Pode perceber, irmão, como é que a vida de novo convertido, quando vem para a igreja, começa
começa a ler a Bíblia, vira pastor. Como que eu estou gostando disso? Essa vida de ser crente é bom, não é, pastor? E o pastor vira e diz, meu filho, é muito bom. Começa a alimentar mais. E aí aquele irmão começa a chegar em casa, começa a alimentar da palavra, começa a alimentar da palavra. Aí quando ele alimenta, ele não só faz isso, mas começa a orar. E ele não só ora 5 minutos, ora 10 minutos, ora 15, ora 20, ora 30. Aí quando você pensa que não, está orando 1 hora, está orando 1h30. Aí vira pro pastor, já estou orando 1 hora. Aí diz, meu filho, é bênção, Aí começa a alimentar na igreja, aí começa a vir pro culto, aí começa a dar glória, aleluia, começa a buscar. Eita, sabe o que acontece depois? Essa pessoa vai alimentando, ela vai crescendo, vai gerando fruto. E essa pessoa que foi alimentada, que foi gerada, começa a espalhar semente. Começa a espalhar semente. Essa é a ciência da obra missionária. Deus, ele te chamou para não ficar parado. Eu te dizer uma coisa aqui nessa tarde. Deus não te chamou para ficar parado. Deus não te chamou para ficar parado. Meu Deus do céu, eu não estou entendendo não, meu filho. Deus não te chamou para ficar parado. Deus, ele te chama para caminhar, 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 para caminhar. Espalha a semente, espalha a semente, espalha a semente, espalha a semente, espalha a semente. Quando você espalha a semente, tem fruto, tem colheita, tem milagre, tem provisão de Deus. Aí! E aí assim começa a acontecer na vida do novo convertido, pastor. E aí começa a vir pro culto. E ele começa a olhar o irmãozinho lá na frente que está pregando. O irmãozinho que está louvando e diz, um dia eu vou pregar. Sabe por quê? Não para estar como o irmão. Porque hoje em dia pode perceber uma coisa, pastor. Muita gente quer estar aqui em cima. Não por causa da palavra, da mensagem verdadeira, da essência. Mas para poder querer mostrar para os outros quem é melhor do que quem. Aí começa a querer disputar o lugar. Deixa eu te falar uma coisa, tudo virou lugar de disputa, virou lugar de busca. Semeador de semente. Você tem que semear a semente, filho. Você tem que semear a semente para algo acontecer. E aí, irmãos, para adiantar a mensagem, e nós não termos muito no tempo. Essa águia agora, depois que o filhote nasce, ele começa a passar por uma fase de adaptação. Até que chega um momento, pastor, como todo momento na vida do crente, que o pastor começa a poder ajudar, pega aquele novo convertido, começa a cuidar, começa a discipular. Aí depois que batiza, ele começa a poder conhecer a palavra. Até que chega um momento que o pastor vira e diz assim, filho, agora você vai ser semeador, vai, semeia. Você semeia na sua vida, semeia, 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 semeia a semente, semeia a semente, jorra, jorra, jorra. E aí tem gente que não quer entender essa mensagem. E aí começa às vezes até a murmurar, começa a questionar, presbítero Júnior. Ah, mas eu não estou preparado. Meu filho, quem disse que a gente está preparado, meu filho? Quem foi que te falou do céu, meu Deus do céu? E aí começa a dizer, eu para evangelizar? Eu para ir nos hospital? Para orar? Filho, Deus te chamou, não é para ficar parado não, Deus chamou para ser águia. Vai, voa, vai, voa, vai, voa, 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 meu Deus do céu. Eu se eu fosse você, eu estava dando glória aí, irmão. Voa, 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 voa. E é por isso que o pastor, muitas das vezes ele tem que chegar e dar um empurrãozinho. Vai, vai. E assim acontece com a águia. Eita Deus! A história nos diz que... Olha só que mistério, irmãos. A águia com um filhotinho pequeno, no cume da montanha. Sabe por que a águia vai pro cume da montanha? É para ela mostrar o filhote. O quanto que chega a fase da vida dele que tem que ser independente. Tem pessoas na igreja querendo ser dependentes. Mas Deus quer pessoas independentes. Ele quer usar primeiro pessoas para depois usar você. Você semear e depois aquela pessoa semear. Imagina se você fica mudado. Não do pastor a vida toda. Ó, pastor, eu não vou agarrar no senhor não. Pastor, não, seu corpo. Irmão, semeia, irmão. Semeia, irmão. Semeia, irmão.
Semeia. Cadê o semeador aqui nessa noite? Cadê o semeador? Ei, show, andai. E aí, aquela mãe vai no cume da montanha e empurra o seu único filho. Mas quando ela empurra, imagina aí, Vitor Junião, o seu único filhotinho, ela tem que empurrar, mas com o coração ali na mão, sabendo que ele poderia assim cair. Mas você sabe o que é algo bastante interessante que eu percebo? É que no momento que o filhote vai dar o seu primeiro voo, o próprio vento contribui para que aquele filhotinho comece a dar o primeiro voo. Aí vai. Eu tô voando. Sabe o que é esse voo no mundo espiritual? É você ser usado por Deus. É a semente produzindo resultado. Ei, meu Deus do céu! Aí você começa a ir para monte. Então não possa ficar mais preso apenas no espaço físico da igreja. Passou para ir para o monte. Aí vai para o monte. Aí no momento que chega no monte, Deus começa a tomar você, te dá língua estranha. Aí você começa a profetizar, dá pulo, dá glória, dá pecado, dá fé. Aí começa. Aí começa a voar. Aí começa a voar na mansidão do Espírito. Cadê pessoas aqui nessa tarde? Pessoas aqui nessa tarde que vão ser transportadas. Vai voar na asa do Espírito. Cadê? Meu Deus do céu! Deus te fez como pérola dos olhos dele. Você é pérola. Você já é preciosa. É preciosa. Meu Deus do céu! É grande, meu Deus! Aí, irmãos. Ei, aleluia. Aí quando esse filhote, ele começa a voar, a gente começa a perceber algo interessante. Que no momento, antes dele ser filhote, antes dele voar, ele não sabia que era águia. Ele só passa a perceber que é águia quando ele começa a voar. Oh, Senhor! Não, você não entendeu. Só passa a perceber que é águia quando dá o seu primeiro voo. Quando dá o seu primeiro voo. Sabe por que eu não conheço o mundo espiritual? Quando o crente passa a perceber que ele é águia, não tem um inferno que acaba, meu Deus! Não tem um inferno que para! Cadê, meu Deus do céu? Pessoas ousadinhas aqui nessa tarde! Deus está levantando águia! Cadê águia aqui nessa tarde? Tem águia aqui! Oh, que capapapanda! Aleluia! Deus vai levantar águia aqui nessa tarde. Te prepara, meu filho, que depois deste culto, te prepara, andará sem a manteca. Deus vai te encher com uma unção tão grande, mas tão grande, que só de tu passar, o povo vai ver a diferença. Sabe por quê, meu filho? Porque é o som que faz a diferença. Sabe por quê? É o som que faz a diferença. A diferença. Quem tem glória da glória. Quem tem aleluia. Meu Deus do céu. Aí esse filhote ele começa a crescer. Aleluia, Jesus. E no momento que esse filhotinho ele começa a crescer, irmão, ele passa adquirindo independência. No momento que ele passa adquirindo independência, ele começa a produzir um resultado. A visão dele já está desenvolvida. O bico dele já está desenvolvido. E principalmente a garra dele. Sabe por quê? Porque é naquilo ali que aquela águia precisa para sobreviver. E ela começa a voar.
Aí vai, e você é a águia, você está voando. Aí vai ver aquela alma ali, peraí que eu vou fisgar aquela alma. Aí vai e pega, pegou. Aí pega a segunda, aí pega a terceira, aí pega a quarta. Aí ela passa a ficar perita em caçar. Pastor, começa a ficar perita em caçar. E vai caçando, 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 caçando. A visão dela vai ficando mais desenvolvida, mais apurada. Aí ela passa a perceber algo interessante. Que chega um momento na vida da águia que a visão passa a ficar comprometida. E tudo começa a ficar comprometido. Sabe por quê? Porque é um momento na vida da águia que é preciso que ela passe por uma renovação. Eu quero essa renovação. Eu disse primeiro no versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovar. Sabe o que é esse renovo? O crente ele começa aí caminhando. Mas chega um momento na vida do crente que começa a vir um desânimo, que começam a vir as lutas, que começam a vir as provações na vida do homem. E aí essa pessoa começa a ficar desmorecida, essa pessoa começa a se desanimar. Aí aquele mesmo fervor que ela tinha antes, hoje não tem mais. Aquele mesmo momento que ela tinha de oração, hoje ela não tem mais. Naqueles momentos que ela era usada em revelação, ela não era usada mais. Aí sabe o que acontece? Aí vem o diabo intruso, o introvertido, e diz: tá vendo? Você orava antes, agora não ora mais como orava. Tá vendo? Você agora cantava, não canta mais como cantava. Tá vendo? Ia para a igreja antes, não canta mais como cantava. Tá vendo? Você tinha um momento intenso de oração, não ora mais. Você na madrugada orava 2 horas, hoje não tenta orar 5 minutos, e ainda diz que é o frio que pega. Tá vendo? Aí começa a botar muito meio mundo de tá vendo na vida dessa pessoa. E aí começa a vir um complexo de inferioridade. Aí essa pessoa começa a se desanimar, e essa pessoa começa a querer, aí se enfraquecendo ainda mais. Quem é que não passa por isso, querido? Quem é que não passa por isso, minha querida? E essa pessoa começa a se desanimar na presença. E aí até começa a dizer para si mesmo: olha, se eu pudesse eu não vou para a igreja. Olha, se eu pudesse eu não vou isso. Eu não vou aquilo. Mas ela vem para a igreja, sabe por quê? Porque ela ainda é águia. Ela tem força. Ela está fraquinha, mas tem força, está vindo. Ela está fraquinha, mas está vindo. O que importa, você pode estar faltando força para voar. O importante é vir. Está faltando força, não vai conseguir enxergar. Tenta enxergar além. Porque a águia ela enxerga além. A águia ela enxerga além. Ela enxerga onde o olho natural não enxerga. É por isso que a águia, Presbítero Júnior, é considerado como um dos animais, segundo a ciência, um dos mais desenvolvidos do mundo, que tem a visão mais apurada do mundo, mais apurada inclusive do que o cachorro, a audição mais apurada do que o cachorro. E essa águia, ela começa, mesmo fraquinha, mesmo cavaleando, ela não desiste, ela voa, ela vai ali. Ela mesmo fraquinha continua pescando, continua caçando, vai caçando. Até que chega um momento que ela não aguenta mais. E aí um momento na vida do crente que ele diz: eu não aguento mais, eu estou para desistir, eu não aguento mais, eu estou para desistir de tudo. Misericórdia, meu Deus. Essa pessoa começa a se desanimar, irmãos. E desânimo vem, irmão. E quando você vê uma pessoa desanimada na casa de Deus, não desmerece ela não, irmão. Ajuda, irmão, acolhe. Porque ela já foi chamada para amar, para acolher, irmão. Tem muita gente lá fora precisando do seu abraço. Ei, você vê que eu estou falando isso aqui, mas Deus está mandando dizer: eu vou falar. Eu vou falar o que Deus está mandando falar aqui nessa tarde. Tem muita gente lá fora precisando da sua disposição. Tem muita gente lá fora precisando do seu serviço. Tem muita gente lá fora precisando de andar a sua ideia. Tem muita gente lá fora precisando da maior ferramenta que Deus deu na sua vida, que é a estratégia. Glória a Deus, aleluia, é verdade, meu Deus, aleluia. E aí, essa águia, ela agora começa a passar por um duro e constante processo doloroso de renovação, de transformação. E que processo é esse, varão? E que processo é esse? Ela agora começa, chega até no alto do cume de uma montanha,
quando ela chega até o cume da montanha, o que acontece? Ela agora, com as suas garras, que eram pontiagudas e tortuosas, aptas a caçar, elas começam a quebrar, elas começam a ficar rachadas. Sabe o que a águia faz, irmão? Ela começa a arrancar. Se você vai no médico e diz, mas eu quero tanto que dá anestesia, e o médico vai dar anestesia, você sente, imagina a águia, ele sem anestesia nenhuma, coitada. Começa a arrancar a unha, e arranca, e arranca, e arranca. Às vezes ela poderia estar dizendo, ai, tá doendo, tá doendo. Tá doendo, ela começa a chorar, ela começa a chorar, ela começa a chorar, porque o choro, irmão, qual é esse choro que não vem na vida de um cristão? Qual é esse choro, irmão, que não vem na vida de um crente? O choro ele vem, irmão, sabe por quê? Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, então o choro ele vem mesmo, a lágrima vem mesmo. E a águia começa a arrancar as garras que eram pontiagudas e tortuosas, para que outros possam nascer no lugar. E depois que isso acontece, a águia não apenas começa a fazer isso, mas agora ela começa a arrancar as suas penas. E no momento que a águia ela resolve arrancar as penas, no momento que a águia ela resolve arrancar tudo, sabe o que acontece, irmão? Aí fica despenada, não vai? A águia, uma coisa que é interessante diante disso é que a pena, ela não apenas serve para que ela possa trepar de asas e voar, mas também reveste ela contra frio e chuva. Reveste essa águia. A águia ela é revestida, irmão. Ela precisa da pena. E agora ela está sem pena. Ela não pode voar. Se ela não pode voar, ela não pode caçar. Se ela ficar sem caçar, ela vai morrer. Ela vai morrer. Meu Deus. Sem garra, sem asa, ela vai fazer o que, pelo amor de Deus? Chega um momento na nossa vida, irmãos, que a gente vira para os 4 cantos e diz: poxa, não dá mais, não tem mais ferramenta, não tem mais resultado, não tem mais mover, eu estou fraco. Aí chega um momento dela dizer um basta e querer largar isso e ir para o mundo lá fora. Ir para o mundo lá fora. E a gente sabe na palavra do Senhor que quem vai para o mundo lá fora não tem garantia. Não tem garantia, irmão. Não tem garantia. E essa águia, no momento que ela começa, que ela arranca a pena e que ela arranca as suas garras, agora um par de asa de pena começa a nascer. Agora você vai ver o extraordinário de Deus. Deus mesmo permite que ela tire a garra, que ela tire a pena. Tem que arrancar, irmão, a coisa velha para que coisas novas comecem a vir. Tem que arrancar, irmão, as coisas velhas para que as novas comecem a vir. Aquela botija velha de azeite, ela precisa sair para que uma nova venha te encher e você venha transportar no reino, para que você seja uma ferramenta a mais, meu filho, para que você seja uma ferramenta a mais, minha filha. Ei, decamanasse, andai. E aí um par de garra começa a nascer, e depois que nasce a águia, olha, ó, agora tem garra, agora eu posso caçar. Agora eu posso caçar. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Fica de pé. Fica de pé. Eu estou acabando, irmãos. Nosso Senhor é Deus. Essa águia agora. Essa águia, irmãos. Ela agora, diante dessas garras, Senhor Jesus, ela começa a perceber que a garra ela veio para ela e falou: bom, agora a garra veio, eu estou fortalecida. Mas não tem pena, a pena não começou a nascer ainda. Ela está sem pena. Como é que essa águia agora vai começar a voar? Agora você vai entender o mistério. Agora você vai entender o mistério de Deus. E aí agora aquela águia, ela está ali sofrendo,
de frio, de fome, porque ela não pode voar, irmão. Ela não pode correr atrás do alimento dela, da subsistência dela. E aí, ela começa a perceber que uma brotinha de pena começa a nascer. Ela vai olhando, tá nascendo a pena. Tá nascendo a pena. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, o que vai acontecer aqui é sobrenatural. É sobrenatural. Meu Deus, essa águia ela começa agora. Ela começa agora a ficar em um constante processo. É um constante processo. Esse processo é doloroso. Esse processo é constante. Ele não para. Sabe por quê, irmão? Aquela águia ela começa a ficar ali. E no momento que ela começa a ficar, a pena começa a nascer. Vai nascer a pena. Vai nascer a pena. E essa pena ela começa a nascer. E aí nasce a primeira. Aí nasce a segunda. Aí nasce a terceira. Aí nasce a terceira pena. Aí vai nascendo, nascendo, nascendo. E nasce essa pena. Aí quando nasce essa pena, ela vira agora e diz: agora eu tô cá. Agora eu tô pena. É hora de começar a voar. Começar a voar. Começar a voar. Ei, meu Deus. Deus vai ter que mandar. Você vai voar aqui nessa tarde. Você vai voar nessa tarde. Vai voar nessa tarde. Vai, 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 vai. Vai agora. Agora. Agora, meu filho. Agora, meu filho. A águia passou por um constante processo. Passou por um constante processo de transformação. Constante processo de mudança. Constante processo. A unha caiu para que outra fosse necessária vir na vida do crente. E essa unha começa a nascer. A unha começa a nascer. Começa a nascer. Começa a nascer na vida dessa pessoa. E aí, e aí essa unha começa a nascer. E aí nasce a pena. E aí quando nasce a pena, a pessoa começa a voar. A voar. A voar. A voar. A voar. Oh meu Deus do céu. Oh meu Pai. Oh Espírito Santo. Vai tocando aí, Jesus. Vai tocando aí, Jesus. Vai tocando aí, meu Pai. Vai tocando. Vai tocando. Mas em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, em nome de teu filho, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, pode soltar o louvor, pode soltar, em nome de teu filho. Em nome de teu filho, em nome de teu filho, as pessoas aqui, meu Pai, meu Deus do céu, elas vieram aqui, meu Pai, não para ficar vivendo uma vida de mesmice, não para ficar vivendo uma vida de derrotado. Sabe por quê, meu Pai? Porque eu creio convictamente que o Senhor chamou essa pessoa para ser águia, chamou essa pessoa para ser águia, águia, águia. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, agora, 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 agora. Adora, meu Deus do céu. Adora, 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 adora. Não desista. A águia não desistiu. A águia não desistiu. A águia não desistiu. A águia não desistiu. Ela permaneceu. Ela permaneceu. Ela permaneceu. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. A águia persistiu. 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 E aí depois disso, a águia tem visão. E no momento que ela tem visão, e no momento que essa águia, ei meu Deus, ela tem pena, ela tem garra, começa a voar, começa a voar, começa a voar, começa a voar.
Vai voar nessa tarde. Vai voar nessa tarde. Vai voar nessa tarde. Vai voar nessa tarde. Vai voar. Vai voar. Sabe o que eu entendo com isso? A área começa a voar. Mas uma coisa que acontece na vida dessa área, sabe o quê? A visão, ela não acaba na área. Ela não precisou restaurar a visão. Porque não tem como ser restaurada. A visão ela permaneceu. É por isso, irmão, que você está aqui nessa noite, nessa tarde. É por isso que você está aqui nessa tarde. Porque você tem visão. Tem visão de águia. 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 Visão, 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 visão. Começa a pegar. Pega, 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 começa a voar, 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 voa, 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 pega, 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 pega,
dizimar e ofertar, você que trouxe sua oferta, né, para contribuir com a obra do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Quantos creem que o Senhor Ele cuida de nós? Senhor, Ele é o Senhor de cada um de nós. Nessa tarde, Ele diz: eu cuido de ti. Cuido de você. Porque não fala muito, né? Nessa tarde, eu vi o Senhor falando com cada um de vocês também. Aleluia! Glória! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Deus é bom! Se anima na igreja! Não cesse de adorar. Não cesse de glorificar o Senhor.